Vamos dar início aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo escolhido foi o 5º, Bem-aventurados aflitos, e o tópico 6, causas anteriores das aflições. O momento é de muita aflição, esse é o fato, né? Semana passada tivemos no Rio de Janeiro uma enorme tragédia. Nós precisamos entender que era necessária, porque Jesus diz que diante das imperfeições humanas, o escândalo será necessário para corrigir os nossos erros, as nossas falhas, porém, ai daqueles que cometerem o escândalo. Então, no momento de aflição, parece haver um desencontro com as leis espirituais. Parece haver um certo abandono divino das circunstâncias. A gente tende a se desesperar. E essas últimas semanas têm sido, de fato, diferentes, diria até bastante surpreendentes. Além do problema no Rio de Janeiro, nós tivemos um furacão enorme, um dos 5 maiores furacões da história recente, passando ali pelo Caribe, também deixando um rastro de grande destruição. E no final do ano a gente sabe que sempre acontecem esses incidentes, porque lá no hemisfério norte é inverno e essa mudança de clima atrai alguns movimentos da Terra que podem ocasionar tragédias, eventualmente, né? Então, o momento é de aflição. É de aflição também porque nós ainda temos vários países em guerra. São cerca de 10 países que ainda permanecem em guerra, onde a população, algumas dessas guerras acontecem há várias dezenas de anos, como é o caso da África, e como é o caso também de alguns países no Oriente Médio, como a Síria, e assim por diante. E além disso, nós temos uma questão econômica mundial que tem afetado muitos lares, muitas famílias, trazido enormes dificuldades. Fora isso, há também uma questão muito séria relacionada ao clima, ao meio ambiente. Hoje eu vi uma reportagem sobre o rio Aimorés, sobre o rio Doce, passando pela cidade de Aimorés, onde nasceu e viveu Sebastião Salgado, mostrando fotos que eu não tinha visto ainda. Do rio, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, falando da seca desse rio, decorrente da construção de uma barragem, alguns anos atrás. O projeto prometia um espelho d'água na cidade, mas o rio cortava a cidade pelo meio, desviaram 11 quilômetros, e o que restou dali foi um fio do que era um grande rio caudaloso. E essa mudança climática trouxe doenças, trouxe uma série de problemas, afetou a tradição de pesca, enfim, criou uma série de problemas para a cidade, inclusive com uma evasão muito grande de pessoas. Ela tinha antes por volta de 55 mil habitantes, hoje tem metade. Você vê o que às vezes a ação humana, nesse caso não tem nada a ver com a natureza, o que a ação humana faz, né? Eu diria, o descaso humano. E nós estamos falando ali, na reportagem mostrava o efeito para as próprias pessoas, os seres humanos, sem contar o efeito que isso teve para a população de animais que viviam à margem desse rio, né? A fauna e também a vegetação que vivia no entorno desse rio. Então a gente desconsidera muito a natureza, a gente despreza muito a natureza e provoca depois aflições para nós mesmos, achando que isso é uma espécie de má sorte, né? Uma espécie de acaso, sendo que no final das contas essa é uma tragédia anunciada. Então o momento ele é de muita atenção, de muito cuidado, mas também de estudo para nós.
de um despertamento espiritual de consciência da nossa relação com o planeta. E eu gostaria de pontuar que nesse momento, com tantas intervenções que nós fazemos negativamente no planeta, alterando o clima, poluindo o ar, matando animais, escravizando animais para fins de alimentação, e todas essas tragédias que nós conhecemos do meio ambiente, provocando mudanças no eixo da Terra. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos hoje algumas barragens muito pesadas, muito grandes, que foram construídas. E essas barragens, elas estão pesando no eixo da Terra, porque a quantidade de água é tão grande que isso desloca, de certa forma, o eixo planetário, né? E tem um estudo planejando uma barragem maior ainda, que seria fechar o Mar do Norte, para evitar que o oceano, aumentando, subindo pelo degelo, possa encobrir os países que margeiam ali o Mar do Norte, né? Os Países Baixos, Holanda, Bélgica, vindo ali na costa da Alemanha, França, Inglaterra, etc. Aí imagine o que seria esse peso de represa, né? De represamento também lá. Não sei se essa obra vai sair, mas eu quero dizer o seguinte: nós estamos interferindo demais no planeta a ponto de mexer com as estruturas planetárias. E essa mexida, ela pode provocar uma reação, né? Um cataclisma de reorganização das condições de harmonia e equilíbrio no próprio planeta Terra. Então, se isso acontecer, nós teremos que colher as consequências. Mas, desde a década de 50, nós temos feito essas intervenções. Desde a década de 50, nós estamos utilizando muito combustível fóssil, muita indústria petroquímica, poluindo demais a atmosfera, jogando metais pesados na atmosfera. Nós aumentamos intensamente o consumo de carne e, com isso, produção de metano e utilização de água para pecuária e agricultura. E agora, uma ameaça mais recente é o uso excessivo de energia elétrica para a inteligência artificial. Veja, a inteligência artificial não é algo que serve para o nosso alimento. Nós não deixaremos de existir ou de ter uma qualidade de vida boa e razoável se não tivermos a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é um adicional, ela é um plus, né? Ela é algo além. Ou seja, é algo desejável e não necessário. É quase um capricho humano, porque até agora, de tudo que se vislumbra da inteligência artificial, tem muito mais benefícios para um grupo pequeno de pessoas, porque isso vai se transformar em riqueza, do que propriamente de uma evolução, uma transformação social. Do ponto de vista social, é até preocupante, porque a inteligência artificial vai tirar muitos empregos de circulação. Então, eu não estou falando contra a inteligência artificial, mas eu estou dizendo o quanto o manejo da inteligência artificial voltado apenas para grupos de interesses torna essa tecnologia perigosa para a humanidade e para a condição climática. Em vários lugares onde hoje existem grandes centros de informação no hemisfério norte, há um protesto gigantesco nessas cidades pedindo para essas empresas saírem de lá, porque elas provocam um caos climático muito grande. Usam muita energia e acabam ocasionando um retorno para a sociedade muito pequeno, muito perigoso. Bom, esse é um instante da humanidade que a gente vive. Um instante de muita disputa de poder, um instante de muitos limites climáticos, situações realmente muito periquitantes, olhando as calotas polares, olhando a situação de extinção dos riscos de animais,
olhando a intervenção humana em todas as condições terrenas, então é algo que pode realmente causar consequências graves. Mas nós temos sempre a mão divina a nosso favor, nós temos sempre a providência divina. E o planeta Terra é um ser vivo, não um ser vivo como nós dizemos na biologia tradicional. Se alguém for procurar a alma do planeta Terra, não vai encontrar. Se alguém for procurar um coração batendo da forma de um animal, não vai encontrar. Mas há, por exemplo, no planeta Terra, um pulsar constante, como se fosse uma batida de coração. Há vários movimentos, várias ligações, como se fossem neurônios. Eles chamam de linhas, né? Que cruzam o planeta, parece que se comunicando de alguma forma. Nós temos as lavas internas que funcionam como se fossem sangue. Há um livro de um estudioso esotérico, chamado Papus, ou Papi, que ele narra, ele descreve a Terra produzindo um movimento de digestão das coisas que nós na superfície produzimos, pesadas, densas, negativas. Ela, por meio dos minerais, por meio dos vegetais, ela captura esses elementos, traz para dentro da Terra, como se fosse a digestão, o processo de digestão, limpa, recicla esse material e nos devolve através da água, principalmente. Então, a Terra é um ser vivo pulsante, um ser que nos acolhe e um ser que está em progresso, em evolução, com tudo o que há no universo. A Terra provavelmente é um astro que evoluiu do reino mineral, porque às vezes a gente pensa que tudo que há na natureza, tudo que há no universo, termina numa evolução hominal, como nós, né, humanos. Não, nem tudo termina como humanos. Os hindus já ensinavam que há um caminho dévico, ou seja, dos devas, dos espíritos paralelos da natureza, dos elementais. E nós temos diversas obras espiritualistas que narram planetas, orbes, aonde habitam, por exemplo, seres que vieram das árvores, das florestas. Quem lê o livro ou assistiu o filme Senhor dos Anéis vai se lembrar de alguns personagens que eram árvores e que eles se unem para defender a Terra, eles se unem aos humanos. Também nessa série há, por exemplo, os elfos, que são elementais. Uma série muito interessante, embora ela não seja religiosa, ela traz uma tradição, narra essas histórias paralelas, que seriam mitológicas, mas que a espiritualidade reconhece como verdadeiras. E assim como as árvores têm o seu caminho traçado, os animais pelo caminho dos elfos, dos gnomos, também os minerais têm um caminho próprio de evolução. Nós sabemos, por meio da astrofísica, que existem planetas feitos de diamantes. Então, o que é um diamante? É um carvão vegetal que, passados bilhões de anos, ele se transforma num cristal transparente de uma pureza impressionante. Então, se é possível um carvão evoluir para um diamante, por que ele para no diamante e ele não pode evoluir ainda mais? Então, a origem dos astros remonta a esse processo de evolução mineral, que começa nos gases, se condensa nas rochas, né, principalmente ali nas moléculas, se liquidifica na água, mas progride de formas inimagináveis. Então, a Terra é um ser, digamos assim,
evoluído desse processo. Ela não tem um espírito como nós temos, mas ela tem a centelha divina, que a nossa inteligência não é capaz de compreender. Nessa condição de ser vivo, a Terra agora está passando para uma nova etapa. Digamos assim, ela está saindo da infância para a adolescência astral. Nessa condição de infância, ela recebia também espíritos infantis como nós, para evoluirmos de forma ainda errante, muitas vezes inconsequente, né? E numa condição de expiações e provas. Na etapa seguinte, que nós chamamos no Espiritismo regeneração, essa Terra assume uma dimensão aonde no seu orbe não haverá mais a violência, não haverá mais a doença, não haverá mais a dor. Nós ainda estamos na transição, mas no tempo de regeneração, ou seja, regenerar é uma convalescença de uma doença, é um tratamento. Então a Terra irá pouco a pouco deixar de ter dor e sofrimento, deixar de ter catástrofes destrutivas. Mas ela agora está no momento de ebulição. Ela está ali no ápice da sua puberdade, digamos assim, para entrar na adolescência. E nós que estamos aqui, caminhamos pelo ritmo, pela frequência que ela proporciona, na mesma condição. Então, é sabido que alguma coisa irá se alterar no planeta Terra. Pode ser que modifique um pouco a inclinação do eixo da Terra, pode ser que haja uma aceleração, uma redução da rotação, pode ser que haja um movimento tectônico modificando o desenho dos continentes. Tudo isso é especulação, ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, não sabe. Um vidente pode ter visto uma das possibilidades, mas ele não vai jamais ser capaz de dizer a data em que isso vai acontecer. Então nós não precisamos nos assustar, nós não precisamos temer essas modificações, mas nós precisamos saber que essas modificações irão acontecer. E elas também não precisam acontecer de uma forma abrupta. As modificações já vêm acontecendo, né? Se vocês olharem o mapa mundi atual, principalmente na região da África, vocês vão perceber que há uma rachadura acontecendo, dividindo o continente em um terço, na direção ali próxima de Madagascar. Tá? Cada vez se amplia, mas isso vai acontecendo lentamente. Ninguém morreu por conta dessa rachadura. Não houve um grande tremor de terra, apenas está havendo uma rachadura. Então, isso pode acontecer com a Terra gradativamente. O clima está se alterando também gradativamente. Nós temos um grande peso nisso como seres humanos, contribuindo de uma forma negativa. Mas até agora não aconteceu nada de muito forte, de muito abrupto, de muito ruim. De vez em quando vem alguma coisa, acontece um furacão, acontece um tsunami, como sempre aconteceu. Não tem uma novidade acontecendo, né? A Terra reage a alguns movimentos de acomodação, mas nós não sabemos de nada que vá acontecer de imediato e que possa nos trazer uma grande tragédia no curto prazo e que não esteja protegida, amparada, medida, calculada devidamente pelos auxiliares de Jesus, pelos espíritos elevados, que possam de fato nos ajudar, talvez até prevenir diante de uma situação como essa. Mas os tempos são de aflições, né? Os tempos são de aflições. Aflições relacionadas a angústias, a doenças, a perdas, a enormes dificuldades. Há muito barulho, há muito estresse. Muitos estudiosos dizem que nunca se teve
uma representatividade tão grande de um contingente de estresse como se tem hoje. A ansiedade é talvez a doença que se destaca, o transtorno mais importante diante disso, ou o sintoma, dependendo da ótica que a gente tenha desse momento. Mas também a depressão, que é um efeito oposto. A ansiedade, ela tenta trazer para o presente o futuro, ela tenta se antecipar aos eventos pela fantasia, pela imaginação, preocupado demais com o que pode acontecer, que nem sequer é realidade, essa ansiedade, né? A gente sai de casa já prevendo um monte de catástrofes, um monte de possibilidades de coisas ruins que não necessariamente vão acontecer, mas a gente fica ansioso com isso. A gente recebe uma notícia como desse chamado cometa 3 Atlas, achando que vai destruir a Terra, porque alguém disse isso, e tem gente que não dorme mais preocupado, pensando que vai haver uma invasão de ETs no planeta. Então isso é a ansiedade. A depressão, ela nos coloca na condição do passado. A gente não consegue sequer olhar para frente. A gente só consegue ficar preso ao que já aconteceu. E a gente aumenta o que aconteceu. Ou por conta de um luto, ou por conta de uma perda, ou por conta de um trauma, uma tragédia muito grande, que nos tirou do eixo e a gente não consegue se deslocar no tempo dessa condição ruim. Então a gente fica aprisionado, como se estivesse no looping interminável daquela situação. Então esses dois grandes sintomas dominam o nosso tempo. A ansiedade, tentando trazer o futuro para o presente, e a depressão, não querendo se livrar do passado. Então, só aí já causam inúmeras situações de aflição. Mas associado a isso, nós temos também um crescimento muito grande de doenças relacionadas aos nossos hábitos. Nós temos doenças cardíacas, doenças gástricas, nós temos doenças relacionadas à alimentação, seja o diabetes, seja cálculos renais, seja a obesidade e assim por diante. Nós temos também doenças que parecem condensar as emoções ruins e transformar isso em tumores. E aí nós temos tumores benignos e temos tumores malignos que desencadeiam o câncer. Nós temos várias doenças que aparentemente estavam esquecidas ou extintas da humanidade e que retornam agora, matando inúmeras pessoas que não foram vacinadas, gerações inteiras que não foram vacinadas, como o sarampo, catapora e assim por diante, né? Rubéola. Então é um momento de aflição. Mas o que é essa aflição? Será que isso acontece pelo acaso? Ou será que somos nós, pelas causas anteriores, pelas vidas anteriores e as escolhas que a gente ainda faz nesta vida, é que estamos provocando isso? A psicologia, a psicanálise, a neurociência tem feito muita correlação entre as emoções e as doenças. Mesmo aquelas que têm uma aparente causa bacteriológica ou viral, se mostram relacionadas a problemas de imunidade causados pelas emoções, pelas paixões, pelos humores. Então, se nós nos mantivermos equilibrados, se nós tivermos uma dimensão de fraternidade, onde o ambiente na nossa casa é de cooperação, o ambiente no nosso trabalho é de solidariedade, o ambiente na nossa vizinhança é de apoio mútuo, a gente vai estar contribuindo para esse equilíbrio da atmosfera do nosso entorno, aumentando a nossa imunidade, aumentando a nossa sensação de alegria
e, portanto, causando um bem-estar que sozinho evita inúmeras doenças. Isso é comprovado pela ciência. Porque quando nós temos um ambiente propício de equilíbrio, as doenças não chegam a nós. E há um componente fundamental nisso, que é a espiritualidade. Eu diria a fé e a caridade. Na medida em que nós nos cercamos de uma fé verdadeira, nos preocupamos com o estudo e nós praticamos a caridade, ou seja, a empatia, a compaixão, a solidariedade, então nós produzimos também a imunidade. Então você está dizendo que a pessoa que tem muita fé e que faz caridade não vai ficar doente. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque cada um sabe, pela própria leitura da programação reencarnatória, se há uma necessidade ou não de uma doença, de um problema, para que essa pessoa se modifique, para que ela evolua, desperta, ou até possa envolver a família no entorno desse tratamento. Isso é outra coisa. Mas, no geral, na visão coletiva, quando nós estamos numa boa sintonia de fé, de fraternidade, a gente entra no ritmo do planeta. A gente entra na frequência vibratória positiva do planeta. E com isso, é como se o próprio planeta estivesse também nos protegendo. A ciência ainda não conseguiu comprovar, até onde eu sei, que há uma conexão direta entre a cura espiritual, que se faz, por exemplo, pelo passe magnético. A ciência ainda não conseguiu, ela tem todas as evidências, mas ainda não há uma determinação dizendo que uma vibração energética, um passe, uma imposição de mãos, um trabalho espiritual, uma cirurgia espiritual tenha curado alguém. Você tem casos isolados, você já tem vários artigos acadêmicos falando sobre isso, você tem testemunhos de médicos como Paulo Frutuoso, você tem a Associação Médica Espírita falando isso, mas você não tem a ciência reconhecendo isso na OMS e etc. Mas a própria Organização Mundial da Saúde reconhece, por exemplo, que a espiritualidade é uma das coisas mais importantes para a saúde. Então, ela não reconhece os tratamentos, as curas, as práticas espirituais, mas ela reconhece que uma pessoa espiritualizada, ela aumenta e muito as chances do tratamento. Está lá, na Organização Mundial da Saúde. Quando ela fala dos fundamentos, que ela fala da rede de apoio, que ela fala do bem-estar, das condições de vida, uma delas é a espiritualidade. Ela não está falando de religião, ela está falando de espiritualidade. Então a gente às vezes se preocupa com as aflições, aumentando a nossa ansiedade, caindo em depressão, né? Abrindo espaço para que essas condições de desequilíbrio nos afetem, porque nós criamos brechas dentro da própria fé. Nós deixamos de praticar a espiritualidade, nós deixamos de praticar a caridade. Há uma doença muito comum, que todos nós aqui já tivemos e vamos ter ainda algumas vezes na vida, que é a gastroenterite. Vocês já devem ter tido exemplos de vocês mesmos, em família, em que duas pessoas comeram exatamente a mesma comida, uma delas ficou doente e a outra não. Ou seja, tinha uma salmonela naquela comida, então a pessoa estava mais imunidade mais aberta, mais frágil, ela foi afetada por essa salmonela, ou seja, ela, né, uma bactéria afeta de uma forma brutal, ela tem vômito, diarreia, febre, etc., todos os sintomas que estão atrelados a isso, por vários dias, e a outra que estava do lado dela comeu a mesma coisa, o mesmo prato e não sentiu nada. Como que isso é possível? Né? Porque pela ciência as duas pessoas deveriam ter ficado doentes.
Só que uma delas teve uma imunidade maior, teve uma reação maior e não chegou a ser afetada. Ou se foi afetada, foi de uma maneira leve, um mal-estar rápido e sarou. Sobre isso, nós temos na literatura espírita livros que falam sobre os vibriões espirituais. Quer dizer, antes de haver um contágio direto por meio do alimento, já havia a doença instaurada no perispírito. É como se houvesse um vibrião que primeiro contamina a pessoa no corpo astral, no corpo espiritual, e depois se aloja no corpo físico, como que atraindo, como um ímã, aquele agente materializado para que afete o corpo físico. O mesmo se dá nas condições de tumores. E isso eu posso dizer por experiência própria, porque eu já vi evidência em vários tratamentos. Chega uma pessoa com um tumor, aparece primeiro uma sombra no perispírito, uma sombra intensa. Essa sombra, ela aparece como uma nuvem, depois essa sombra vai se alojando para próximo de algum órgão, onde ela encontra afinidade, e aí passa um tempo, ela como que se materializa na forma de um tumor. É como se o corpo físico fosse uma esponja que vai puxando isso. E quando a pessoa começa a fazer o tratamento, que ela vai ficar bem, primeiro limpa o perispírito. E já houve casos que eu vi que a pessoa limpou totalmente essa sombra, não tinha mais nada no perispírito. E até me perguntaram, e eu disse, olha, ela está curada espiritualmente. E aí, 2 dias, 3 dias depois, ela desencarna. Por quê? Porque cumpriu a missão. Mas já houve outros casos em que estava limpo em cima e limpou o corpo físico. E vai no médico e o médico diz, mas o que você fez? O que aconteceu? Porque os exames estão dizendo que você está curado. Algumas vezes, conjugado, né, com o tratamento, a quimioterapia, ou a radioterapia, etc. E outras vezes, antes de ser enunciado, antes de ser feito o tratamento. Às vezes o médico marca uma cirurgia e diz assim, olha, daqui a 2 semanas vou te operar, a pessoa faz o tratamento espiritual, quando chega lá na mesa de cirurgia não tem nada. Então, as aflições, elas estão associadas às nossas vidas pretéritas. Grande parte delas estão associadas. Não é um castigo, é uma energia condensada nossa do mal que a gente fez e que a gente precisa reparar. E ele está alojado no nosso perispírito. E a gente vai ter que trazer isso. Por que a gente diz, segundo as palavras de Jesus, que o amor cura uma multidão de pecados? Porque quando você tem uma mancha, digamos assim, no seu perispírito, mas você se torna uma pessoa muito boa, você se torna uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito solidária, muito disponível para ajudar as pessoas, você prioriza de fato fazer o bem. O que acontece? À medida que você começa a ajudar outras pessoas, você recebe em benefício uma energia positiva que vai anulando ou curando, digamos assim, aquela mancha, aquele peso que você tem no perispírito. E chega uma hora, vamos dizer que se você tivesse programado que aos 50 anos você teria um câncer. Essa energia pesada já nem existe no perispírito. Então, de repente, você fica doente, o médico fica assustado, pede os exames, acha que é alguma coisa grave e vai ver, não é nada demais. Às vezes é um tumor pequeno, benigno, que você retira ali, faz autópsia, não é nada demais, toma uma medicação, passa. Ou você ia ter um infarto, ou você ia ter um AVC, ou você ia ter, sei lá, qualquer outro tipo de doença. Por quê? Porque você foi uma pessoa muito boa e você anulou o efeito negativo. Quantas mulheres a gente não vê dizer que chegam
na idade depois dos 45, 50 anos e acusam câncer de mama. Mas você vai ver a trajetória dessa mulher, ela foi uma mãe maravilhosa, ou foi uma mulher maravilhosa, fazendo o bem para todas as pessoas, integrada em projetos de muita fraternidade. Vai fazer um dia um exame, tem um caroço, o médico imediatamente identifica, é pequeno, vai ver, não desenvolveu nada, não precisa fazer uma retirada de mama, nem do útero, nem etc. Aí você fala assim, mas por que aconteceu isso? Porque é mérito. A própria pessoa se movimentou, se modificou. Mas a gente também vê situações difíceis, pesadas, em que a pessoa teve uma vida normal e ela teve que se submeter a um tratamento mais difícil por conta de um câncer, teve que fazer uma retirada. Aí então vai dizer assim, mas então porque essa pessoa é muito má? Não, mas ela não conseguiu lidar o suficiente com essa energia. Ela precisava ter feito muito mais do que ela conseguiu fazer. Mas ainda assim, o corpo trabalha como esponja, tem uma dor, tem uma aflição por conta da doença, mas tem também o tratamento. Tem também a condição da reparação. Tem também a maneira de lidar com a saúde. E às vezes a prova que fica é como lidar com o meu corpo agora, né? Um corpo que foi adulterado. Então, aí tem uma prova de vaidade, de orgulho, de convivência, de humildade, né? De resignação diante dessa condição. Mas não uma prova de vida, não uma condição que pudesse levar a um aprisionamento, de um encarceramento de uma vida aprisionada na cama, né? No quarto de hospital, no leito de hospital, ou com muita dificuldade e muita lesão de outras coisas. Então, a gente precisa entender que às vezes as doenças, as nossas aflições, elas vêm na programação espiritual muito mais intensas, muito mais. Só que a gente vai mudando a nossa vida e a gente vai obtendo vantagens, benefícios no entorno disso. Eu sofri na minha vida 2 acidentes de carro gravíssimos, os 2 com perda total. Sobrevivi aos 2. Alguma coisa me permitiu lá no céu, né? Na espiritualidade disse assim, não, dá mais um tempo, vamos fazer uma prorrogação aí, ver se ele melhora. Então eu acertei em alguma coisa, porque se me prorrogaram a existência é porque eu tinha que continuar a trabalhar. Então pode ser um acidente, pode ser uma doença, né? Pode ser uma condição física, de um cataclisma da natureza, etc. Mas o que vale para nós é o quanto nós de fato estamos fazendo a reforma íntima. Porque aí pode acontecer o que for no planeta. Se nós estivermos bem, com a vibração elevada e tivermos o mérito, essas calamidades não vão acontecer com a gente. Todos que estão aqui, eu tenho certeza que não foram vítimas, nem de longe, da tragédia que aconteceu a semana passada no Complexo do Alemão. A cidade estava um caos. Não foi só lá que houve problema. Houve problema em vários lugares, né? Eu conheço uma pessoa que sofreu um arranhão de bala perdida na Zona Sul, né? Estava completamente distante lá do problema do Complexo do Alemão e da Penha. Mas não foi nada grave. Nós sabemos da tragédia da irmã de um médico dessa casa, que dando aula num prédio no Lins, morreu com uma bala perdida na cabeça. Quer dizer, ela nem estava lá no tiroteio, e a bala atravessou o prédio, ela conseguiu achar ela na sala de aula, em pé, e foi tão preciso que ela não sentiu dor nenhuma, morreu na hora. Então isso é uma relação de causa e efeito, existe uma regra para isso. No caso dela, provavelmente ela tinha muito mérito, porque aquela bala poderia ter se alojado na coluna espinhal e ela ter ficado paralítica, por exemplo, né? E ficar entrevada numa cama durante anos e anos e anos de sofrimento.
poderia ter ficado em coma. No caso dela, por que eu digo que é uma notícia positiva? Porque ela desencarnou imediatamente sem dor. Então, o mérito, às vezes, vem de formas que a gente não compreende. Claro que a família sofre com isso. Uma perda terrível. Mas para o espírito não é. Então, resta a prova da família, mas para aquele espírito não. Então, quando a gente fala em aflição, nós temos que pensar em lei de causa e efeito, não como algo determinístico, mas como um processo meritório, como uma conquista decorrente da reforma íntima. A tragédia é anunciada. Um vidente vai te dizer, não, está aqui marcado, um dia você vai ter uma doença grave, né? Só que isso não é determinístico, porque você pode evoluir, você pode mudar os seus hábitos, você pode mudar os seus costumes, você pode se tornar uma pessoa mais humana, mais compassiva, mais gentil, mais tolerante e, consequentemente, afastar eventos que iriam te prejudicar. Às vezes, nós afastamos não só eventos, nós afastamos pessoas. É muito comum na nossa vida nós sermos afastados de ambientes de trabalho ou de relacionamentos porque nós evoluímos e achamos que isso é um castigo. Poxa, mas eu fui mandado embora. Poxa, mas eu perdi dinheiro naquela operação que teve. Poxa, mas eu tive que me divorciar, acabou o meu patrimônio, né? No entanto, isso é uma coisa positiva, porque aquela relação tóxica estava nos levando para um lugar de um problema grave, poderia causar uma doença, poderia causar uma situação de um karma, de uma briga, de um conflito muito grave. Então, a lei de causa e efeito, ela não está preocupada com coisas materiais. A nossa visão de olhar o mundo é pelo sucesso. Se a gente fica mais rico, se a gente tem mais dinheiro, mais conforto, mais segurança, mais bens, etc. Não é isso que a espiritualidade está olhando. Assim como a espiritualidade também não está olhando quantidade de amigos que nós temos. Não adianta ter uma rede de 3.000 pessoas te seguindo lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, sei lá onde. Não é isso, não é sobre esse tipo de relacionamento, é sobre amizade. E no final das contas, se nós tivermos 2, 3, 5 pessoas que nós possamos contar como rede de apoio, isso é maravilhoso. Porque eu duvido que nessas 3.000 pessoas que estão ali como seguidores, haja um engajamento verdadeiro. Haja alguém que você possa, no desespero, pegar o telefone, mandar uma mensagem e dizer, por favor, me ajude. E essa pessoa vai estar do seu lado. Mas é sobre isso que nós estamos falando. E a pergunta que a gente tem que fazer é se nós seremos essa pessoa que, se alguém ligar pedindo ajuda, nós ajudaremos. Ou nós vamos falar meia dúzia de palavras bonitinhas, dizer, olha, fica tranquila, vai dar tudo certo, qualquer coisa eu estou por aqui, conta comigo, mas não está por aqui e não dá para contar. Porque é isso que a grande maioria das pessoas fazem. Se colocam falsamente à disposição dos outros. Se colocam numa posição de apoio, mas não estão ali na hora que a gente mais precisa. E a gente nunca sabe a hora que a gente vai precisar. Por mais cauteloso, por mais cuidadoso, por mais zeloso que a gente seja das nossas coisas, não há como saber. No dia que a gente tiver que passar por uma prova, que a gente tiver que passar por uma perda, que a gente tiver que passar por um luto, isso vai acontecer. Seja por meio de um acidente, de uma doença, de alguém que vai atravessar a nossa vida e vai fazer com que desmorone tudo. E vai chegar no momento em que a gente estiver mais fragilizado. Só que, se a nossa reforma íntima for firme o suficiente, a gente vai resistir. E a gente vai ter amigos verdadeiros para contar. Mas não dá para a gente se colocar no centro dessa dor e desse sofrimento apenas. Nós temos que ser a rede de apoio de outras pessoas também. E quanto mais nós pudermos nos colocar à disposição de outras pessoas, e aqui eu digo à disposição, não é só financeiramente, porque às vezes de fato a gente não tem recursos financeiros para ajudar, mas é ser o ombro amigo, é ser a pessoa que está ali para fazer as coisas básicas. Às vezes a pessoa não consegue fazer uma comida, não consegue lavar uma roupa, não consegue, não está com dor de cabeça, não consegue levantar da cama. Às vezes são coisas simples, coisas
Coisas muito fáceis que não só demandam tempo e atenção e cuidado, mas que a gente tem que estar disponível para fazer. Porque a cada um que a gente ajuda, isso retorna para nós. É uma energia lançada na atmosfera que volta como um bumerangue. E quando ela volta, ela ameniza os nossos crimes do passado. Ela ameniza as nossas sombras, ela volta como luz. Nós carregamos sombras, mas ela vem como luz. Cada bem que a gente faz, cada amor que a gente cria, a gente produz fachos de luz. E essa luz acende as nossas sombras e diminui as nossas dívidas e nos torna imunes a eventos trágicos que poderiam nos afetar. Quem garante que qualquer um de nós, no dia dessa tragédia, não poderia ter passado à frente de um lugar e ter se tornado vítima também dali de um incidente? Mas tudo concorreu para que isso não acontecesse, nem com a gente, nem com os nossos familiares, né? Falei com várias pessoas nesse dia, perguntando: está tudo bem com você e a família, como é que estão as coisas? Graças a Deus eu vi, as pessoas estavam bem, estavam protegidas, né? Mas podiam não estar. Várias pessoas me ligaram. Aqui no Grajaú, 2 avenidas grandes e importantes foram interditadas. Então, poderia ter acontecido algum evento. Nós temos aqui, próximos de nós, como todo o Rio de Janeiro, tem várias comunidades, né? Aqui no entorno a gente tem 4, 5 comunidades. Essas comunidades poderiam ter se rebelado de alguma forma, ter ido à rua e ter feito coisas, né? Mas não aconteceu. Por quê? Porque o mal nunca chega naqueles que fazem o bem. São dissonâncias, são frequências diferentes, né? Então, quando a gente vibra no bem, a gente de fato tem uma proteção que nós mesmos é que produzimos isso. Às vezes a gente se torna invisível para uma pessoa que quer assaltar alguém. Ela passa por nós de moto querendo assaltar alguém, mas a gente está tão bem que ela passa por nós, é como se a gente estivesse invisível, ela não nos vê. Ela vai ver outra pessoa lá na frente, assalto. Às vezes você está no carro de trás vendo o assalto acontecer. Então isso não faz com que a gente seja melhor. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós podemos vibrar de uma forma um pouco mais elevada, e com isso a gente eleva também o nosso contingente de imunidade a doenças, a catástrofes, a dores, a aflições em gerais. E quando essas aflições chegam, nós temos os recursos para suportar essas aflições. Recentemente eu fui no velório de uma amiga, 30 anos aproximadamente, perdeu uma filha de 6 anos. Sabe o que é isso? Filha ruim, mãe solteira, uma graça, menina, uma graça. Aí você fala assim: caramba, que tragédia, não é possível, onde está Deus? Já ouvi algumas pessoas ali falando: onde está Deus? Não acredito em Deus, está vendo? Olha essa desgraça, né? É claro que isso é uma tragédia, mas aquele era um espírito de luz, veio para viver 6 anos, trouxe alegria para casa, trouxe alegria para a mãe, deu esperança para aquela família. Era uma família pobre que conseguiu se reorganizar, estudar, trabalhar. A menina tem um emprego maravilhoso, a família está estruturada novamente, elas têm uma casa boa. Veja que presente essa filha trouxe, que espírito maravilhoso, cumpriu a missão dela. Agora é a prova da mãe, a prova da avó, a prova da irmã suportar essa condição, né? Do pai também, que embora seja mais distante, mas ele também entrou em sofrimento. Mas é uma prova. Mas prova, gente, se nós temos o bem no nosso coração, nós temos os recursos. Nesse velório tinham cerca de 300 pessoas apoiando essa menina, essa mãe, né? Então veja que corrente de luz, solidariedade ela conseguiu atrair. Por quê? Porque ela é uma pessoa do bem. Ela é uma pessoa que trabalha só querendo fazer o bem para todo mundo que está no entorno dela. É claro que ela vai ter ajuda quando a tragédia acontece. Então muitas vezes não é sobre evitar a tragédia ou mudar a tragédia, porque há muitos componentes relacionados a isso. Mas é como lidar com a tragédia, como acreditar, como abrir o coração
para que o amor chegue num conforto das nossas perdas, dos nossos lutos? Como permitir, às vezes até, que o próprio Espírito que desencarnou possa se aproximar de nós, possa nos abraçar, possa nos dar notícias boas em sonho sobre essas perdas que nós tivemos? Mas se nós ficamos armados no desespero, se nós ficamos enlutados permanentemente na melancolia, não há como um bom espírito se aproximar. A gente cria uma espécie de couraça, é uma muralha enegrecida, escurecida, uma sombra densa que não deixa que nenhuma luz atravesse. Então nós precisamos desmantelar essas sombras. De que maneira? Principalmente pela caridade. Principalmente pela caridade, mas também pela fé, porque junto com a fé vem a esperança de que uma resposta aconteça e melhore a nossa situação, que algo intervenha a nosso favor, que diante daquela tragédia seja o menor mal possível. Eu sou muito grato na minha vida por vários eventos que eu tive. Vários deles eu podia ter tido uma tragédia. Vou contar um simples. No último, num desses acidentes que eu tive, que foi em 2018, por conta de um burnout, eu quebrei a minha mão esquerda. Abri o airbag, a minha mão bateu no vidro e fraturou o dedo do meio. Fui levado ao hospital Miguel Couto. Me atenderam muito bem, só que aí o diagnóstico ali da enfermagem foi assim: vamos engessar a sua mão. Nisso, enquanto eu estou ali esperando, chega um médico da empresa que eu trabalhava. Ficou sabendo, eu tinha avisado que eu tinha sofrido um acidente, estava ali sendo atendido, o corpo de bombeiro tinha me levado. Ele foi me perguntar: por que você não foi para a rede dos nossos hospitais? Eu falei: eles estão me atendendo bem, estou tranquilo aqui, não preciso ir lá. Não, de jeito nenhum. Ele insistiu tanto que eu falei: tá bom, eu vou. Quando eu estou saindo com o prontuário na mão, a enfermeira que me atendeu me viu lá de fora, lá de dentro, desculpa, saiu correndo na minha direção e disse assim: você não pode levar o prontuário embora. Aí eu falei: olha, desculpa, mas eu posso levar o prontuário embora, porque o prontuário é do paciente, não é do hospital. Mas se você quiser, você me dá uma cópia. Eu falei: não posso te dar uma cópia. Aí eu fiquei desconfiado. Eu falei: o que está acontecendo? Eu falei: não, eu queria te dizer o seguinte: você vai para outro hospital particular? Eu falei: vou. Ela falou assim: então, eu vou recomendar um outro tratamento. Ao invés de engessar, peça para ele fazer uma cirurgia e costurar e trocar por uma placa, porque esse gesso iria deixar o seu dedo inválido, você nunca mais ia conseguir dobrar a sua mão. Veja, a enfermeira sabia o que ela estava fazendo, ela estava condenando a minha mão num procedimento no hospital público, mas ela não fez nada para mudar isso. Ela tinha como fazer diferente, mas ela ficou com medo que eu denunciasse depois o erro que estava acontecendo. Ela mesma confessou. E aí o médico olhou para mim assustado, eu também falei: bom, agora está na hora de ir embora mesmo, né? Porque agora já entendi o que ia acontecer comigo. Então veja, houve uma intervenção. A espiritualidade de alguma maneira me tirou dali, porque eu estava tranquilo, eu falei: tá bom, gessa, faz o que você tiver que fazer. Mas não, eles me levaram para outro hospital. E quando eu cheguei lá, o médico falou: olha, graças a Deus que você veio. E hoje eu tenho todos os movimentos na mão, fiquei com nenhuma sequela. Mas ele falou assim: olha, você nunca mais vai mexer essa mão. Você não vai poder trabalhar, você vai virar inválido. Então isso é uma intervenção da bondade. Eu prefiro acreditar que isso é misericórdia divina, não é mérito meu. Mas de alguma maneira a espiritualidade entendeu que era importante que eu usasse as minhas mãos. Eu trabalho com as minhas mãos, eu digito o dia inteiro, fico trabalhando com isso, né? Trabalho aqui com magnetismo, etc. Então eles entenderam que era importante, mas às vezes é a misericórdia, às vezes não é nem o mérito, é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que ter o coração apontado para o bem, a gente tem que ter o coração apontado para a caridade, para ser uma pessoa justa, como diz o Evangelho aqui, ser um homem de bem. E a gente tem esse comportamento, né, de ser de fato uma pessoa compromissada com o Evangelho. Por quê? Porque isso traz soluções inesperadas para o nosso desespero. Traz amigos que podem nos suportar nas crises, que podem nos emprestar dinheiro, que podem nos apoiar, nos dar ajuda, às vezes dar ombro para aquele momento que a gente está desesperado e não sabe para onde a gente vai. Mas isso só acontece se a gente estiver aberto para receber. Porque se a gente não estiver apto a receber, a ajuda bate na nossa porta e a gente diz não, e ela vai embora.
Então, a aflição tem muito a ver com a capacidade de se abrir para o mundo, de se permitir ser ajudado e de se colocar no lugar daquele que também ajuda, de construir redes de apoio, de ser amigo de verdade, de estar disponível para as pessoas que precisam. E aí é muito melhor do que reclamar e se colocar na condição de vítima, se colocando na condição de quem está pronto a ajudar e receber com humildade quando for necessário. Na graça de Deus.